Olá, eu lhe dou as boas-vindas a mais um vídeo do GeoGebra. Nesse vídeo, nós vamos iniciar o estudo de funções. Durante toda essa unidade, nós vamos estudar as funções. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos ter o primeiro contato com as funções, como a gente pode escrever uma função aqui no GeoGebra, os modos de plotar aqui uma função e os vários tipos de funções que estão implementadas aqui no GeoGebra. Então, um jeito de a gente criar uma função é escrever aqui, por exemplo, f de x, que geralmente a gente usa essa notação, f, né, igual, eu vou colocar, por exemplo, x ao quadrado. Então, eu coloco o x e o quadrado, eu tenho que apertar o circunflexo, ele não aparece aqui, o circunflexo, e depois, quando eu coloco 2, aí já aparece o circunflexo lá. Observe que eu ainda não dei Enter, mas a função já aparece na janela de visualização. Eu posso colocar, por exemplo, x ao quadrado menos 2, e aí ela desce 2 unidades. Então, qualquer alteração que eu fizer aqui antes de dar o Enter, a minha função vai se alterar. Então, eu vou dar o Enter aqui. E eu também posso fazer alterações aqui. Eu posso colocar pontilhado ou aumentar aqui a espessura, né? Posso mudar de cor. Então, posso fazer várias alterações aqui. Eu vou deixar ela contínua mesmo e deixei bem mais, a espessura bem maior aqui. Bom, então eu tenho aí essa função x ao quadrado. Eu poderia também, na caixa de entrada, eu posso escrever função, e aí aparecem várias opções. Eu vou colocar aqui função e vou selecionar essa daqui. Função, valor inicial, valor final. Aqui em função, eu vou colocar apenas f, porque eu já tenho uma função f, que é essa daqui, f de x igual a x ao quadrado. Então, estou colocando f, vou colocar um valor inicial e um valor final. Então, o valor inicial que eu vou colocar aqui, vou apertar Tab e vai para o valor inicial, eu vou colocar aqui 1. E valor final, vou colocar 3. E vou apertar Enter. Parece que não aconteceu nada, mas não vou exibir essa função f aqui. Ele criou essa função g, x ao quadrado, onde o x é maior ou igual que 1 e menor ou igual que 3. É essa função g que está plotada aqui. Então, eu vou selecionar a função g, vou mudar a cor dela, vou colocar verde, e vou também mudar a espessura, vou colocar uma espessura maior aqui. E aí eu tenho a função g. Note que a função g é a função f definida de 1 até 3. Se eu baixar aqui a visualização, eu vejo aqui ó, que no 3 dá 9, que é x ao quadrado, e no 1 dá 1. Então, ela plotou apenas essa parte aqui da função definida de 1 a 3. Mas a função completa, né, definida em todo o conjunto de números reais, é essa vermelha aqui. Então, aqui está a parte verde e a vermelha. Claro que são funções diferentes, porque os domínios são diferentes, né? Então, eu tenho a função f e a função g. Então, já temos aí duas formas de escrever uma função. Um detalhe interessante é que eu posso criar pontos aqui na função. Por exemplo, eu vou criar aqui um controle deslizante, que vai ser o ponto A, vou deixar aí nesse intervalo de menos 5 a 5 mesmo, e aí vou criar um ponto aqui, P igual, eu vou colocar assim, A, vírgula, F de A. Então, observe o que vai acontecer aqui. Ó. Quando eu dou Enter, está aqui o ponto P. Ó. Quando A é 1, dá esse ponto aqui. Quando o P, eu vario aqui o A, né? O P vai variando, e eu vou ter exatamente aqui o valor do ponto. Ó. E o ponto ele está variando sobre a função. E aí ó, eu tenho toda a variação aqui do ponto. Né? Todos os pontos que estão no gráfico da função. E eu posso também fazer a animação desse ponto, né? Então, ó, estou fazendo a animação do A, né? Ele vai um valor lá em cima, depois ele volta, sobe novamente. Nós temos aí a animação.
Eu também posso digitar direto a função sem dar nome para a função e automaticamente o GeoGebra cria um nome para a função. E ele vai criando na ordem alfabética. Por exemplo, eu já tenho f e g. Se eu colocar aqui, por exemplo, uma função x menos 1 e der Enter, ele criou aqui a função h de x igual a x menos 1. Eu pego aqui a ferramenta mover, seleciono aqui a função e coloco a cor dela azul, por exemplo. E vou mudar a espessura também, para ficar mais destacado. Então, eu tenho aqui a função, que foi chamada de h de x igual a x menos 1. Uma função interessante é você clicar aqui e visualizar todos os comandos que foram dados aqui. Eu posso selecionar aqui, por exemplo, A, F de A, e ao invés de eu usar F agora, eu posso colocar aqui no lugar de F a função H. Então, veja o que acontece. Eu continuo com aquele meu ponto, o meu ponto P, né? Mas agora o P ele não está mais na função F, e sim na função H. Se eu fizer a variação aqui, eu tenho a função variando, o ponto variando na função H. Ah, mas eu não queria perder o ponto que estava lá na função F. Então, o que eu faço? Eu posso vir aqui no comando, seleciono, e eu tenho que colocar um outro nome, eu não posso colocar P, porque senão ele vai chamar o mesmo ponto. Então, eu vou chamar de Q, o ponto, e mudo aqui para F. Aí, olha o que acontece. Agora eu tenho os dois pontos, o P e o Q. Então, o P está aqui na função H e o Q está aqui na função F. Ele não está aparecendo porque o valor está saindo aqui da tela, mas se eu voltar aqui, diminuir o valor de A, ó, o ponto Q está aparecendo aqui. Então, você pode fazer, tanto o ponto P quanto o ponto Q, eles dependem do valor de A, que está como um controle deslizante. Um fato interessante, quando nós utilizamos aquele comando para fazer a função g, ele escreveu g de x igual a x ao quadrado, vírgula, e colocou 1 menor ou igual que x, menor ou igual que 3. Nós podemos entrar aqui na caixa de entrada com uma função escrevendo nesse mesmo formato. Por exemplo, vou escrever a função i de x igual. Aí eu vou colocar uma função aqui, por exemplo, 1 sobre x. Aí eu vou colocar vírgula e vou entrar com o intervalo que eu quero que ela varie, que vai ser o domínio da função. Então, eu vou colocar de 1 menor igual que x, menor igual que 3. Então, vou dar Enter. Olha o que aconteceu. Eu tive só essa parte aqui da função. Deixa eu não mostrar essas outras funções aqui, para ficar destacado aqui a minha função i. Essa daqui é a função i. Posso selecionar a função i, venho aqui em cores, vou colocar uma cor bem forte aqui, e também vou aumentar a espessura. Ó, essa aqui é minha função i. E se eu quisesse a função 1 sobre x, para ver o domínio dela todo? Aí bastava eu colocar aqui 1 sobre x. Ele vai nomear a função aí, ele nomeou de p de x, ó, 1 sobre x, e é essa função verde aqui. Note que a função i é só parte da função p, que ela está definida em outro domínio, de 1 a 3. Então, nós podemos também entrar com a informação do domínio, né, o intervalo da função, o intervalo que a gente quer a função definida. Isso é bastante útil porque às vezes você está fazendo alguma atividade no GeoGebra que só interessam alguns valores. Então, em modelagem, isso é muito comum. Às vezes você não quer valores negativos porque a sua variável ela é o tempo, né? A variável x está representando o tempo. Então,
como não tem tempo negativo, a gente coloca só a parte positiva do eixo X. E aí, isso aí ajuda a resolver esse tipo de problema. Bom, mas o GeoGebra, ele tem uma sintaxe específica para funções. Por exemplo, a raiz quadrada é o comando sqrt. Aí ele já aparece aí, ó. Eu aperto Enter e coloco o X aqui. Então, ó, quando eu dou Enter, ele já fez aqui a função sqrt, que é a função raiz quadrada. Mas como é que eu ia adivinhar que era isso? Né? Então, a gente tem aqui nessa interrogação, aqui em cima, no canto superior direito, que eu estou apontando aqui com o mouse, se a gente clica nessa interrogação, aparece aqui funções matemáticas. Então, você tem todos os comandos, ou você tem os comandos 3D, álgebra, cálculos simbólicos, de cônicas, diagramas, etc. Então, eu venho aqui e vou colocar aqui funções e cálculos, para a gente ver aqui algumas funções. Ó. Tem assíntota, campo de direções e etc. Então, nós podemos colocar aqui todos os comandos. Mas aí, como é que eu sei os vários comandos para as várias funções que existem aí no GeoGebra? Então, existe uma interrogação que fica no canto superior direito aqui da tela, que é a ajuda. Então, quando eu clico nesse botão, eu tenho aqui todos os comandos do GeoGebra, a parte 3D, a parte de álgebra, de cálculo, cônicas, etc. Mas se eu clico aqui em funções matemáticas, eu tenho todas as funções aqui. Por exemplo, sqrt é a raiz quadrada, abs de x é o módulo de x, que é o valor absoluto, e todas as funções aqui, várias funções implementadas, exponencial, logarítmica, seno, cosseno, tangente. Então, é bem intuitivo, né? Claro, o seno é 100 entre parênteses x, cosseno, cos, x. Se eu clico aqui no seno, por exemplo, né, dou um duplo clique aqui, ele já aparece seno aqui e já aparece a função aqui embaixo, na janela de visualização. Então, aparece na caixa de entrada e aparece na janela de visualização. Então, se eu der Enter, eu vou ter a função seno já plotada aqui. Se eu colocar aqui a função tangente, dar um duplo clique, ela vai aparecer aqui na caixa de entrada e já está aparecendo uma prévia dela aqui na janela de visualização. Se eu clicar na tecla Enter, ela já aparece. Então, ó, ficou R de x, seno x e S de x, tangente x. E aqui eu já tinha a função raiz de x. Então, não tem problema se você não memorizar, você pode vir aqui nessa galeria que tem funções e você consegue saber. Inclusive, existem funções assim que muita gente não conhece, né? Por exemplo, tem a função piso, tem a função teto, a função piso, né? E a função teto são essas aqui, ó, floor e seio, tá? Como é que são essas funções? Ela é bem interessante porque ela é definida, são as funções escada, né? Por exemplo, eu vou pegar essa floor aqui. Então, vou dar um clique duplo e vou dar Enter. Olha como ela é. Ó. É uma função escada, que é a função escada subindo, né? E a outra função, que é essa daqui, é a função piso, né? Desculpa, a função teto agora, seu, que dá um duplo clique e ela é essa daqui, ó. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, o símbolo é esse daqui, ó. Função que seria o teto aqui, e a outra é essa simbologia aqui, ó, que é a função piso. Então, é bem interessante isso daí. Se você tiver curiosidade para saber, pesquise lá. Tá? Também conhecida como, as duas são conhecidas como função maior inteiro e função menor inteiro.
Dá uma pesquisada aí no Google que você vai achar bem interessante essas funções aí. Outra coisa interessante é exibir ajuda online. Você clica aqui nas funções e vai em exibir ajuda online. Ele vai abrir o navegador, né? Claro, você tem que estar conectado à internet. E aí aparece aqui uma página onde tem as funções pré-definidas e as operações, todas elas. Claro, é possível que apareça em inglês, mas o seu navegador tem um tradutor, você pode clicar aí em traduzir e vai fazer a tradução da sua página. Já traduziu aqui, ó, funções e operações pré-definidas. E aí você tem aqui, ó, o E, por exemplo, né, que é aquele número de Euler, né, ele tem até um atalho, ó, que é Ctrl E. O I, que é aquela unidade imaginária, tem o Alt mais I. O Pi, por exemplo, ó, é Alt P. O símbolo de grau você pode colocar Alt mais o Ozinho, o O minúsculo, e assim por diante. Então tem adição, subtração, o produto vetorial, você pode utilizar esse símbolo aqui, divisão é a barra, ó. A potência aqui, né, que é aquele símbolo para a gente fazer o x ao quadrado. Então tem todas as dicas aqui, caso você queira visualizar isso daqui, né, dar uma olhada como é que a gente faz algumas funções, ou se você está na dúvida de como você vai utilizar uma determinada função, basta você vir aqui nessa página. Então, o GeoGebra te encaminha direto para essa página. Se tiver em inglês, você pede para ele traduzir. Para fechar essa janela de ajuda, basta clicar aqui na interrogação que ela recolhe. Uma outra funcionalidade que nós temos aqui no GeoGebra é a seguinte: eu pego aqui a ferramenta Mover Janela e me aproximo aqui do eixo, por exemplo, o eixo Y. Observe que aparece uma setinha para cima e para baixo. E aí eu posso deformar aqui o eixo. Então ele está mostrando aqui a razão do eixo X para o eixo Y. Então a razão de X para Y é 1,4. Se eu conseguir colocar aqui 2, por exemplo, então aqui, ó, perto de 2, né? Aqui, ó. Aqui, para cada x, eu tenho o dobro aqui no y, em termos de tamanho. Então, esse tamanho aqui do 0 a 1 é o dobro desse tamanho do 0 a 1 aqui. Posso fazer a mesma coisa no eixo x. Basta eu aproximar o cursor aqui do eixo X, espero virar a setinha para a direita e para a esquerda e começo a arrastar aqui o eixo. E aí, ó, ele vai deformando também. Bom, tem alguns valores que são pré-selecionados. Eu clico com o botão direito do mouse e coloco essa opção aqui, ó, eixo X, dois pontos, eixo Y. Aqui, ó, quando eu estou nessa função, né, aqui vai ser 1 para 2, que é, eu tenho para cada 1 daqui, eu tenho 2 daqui. Eu posso vir aqui e fazer o contrário. Colocar, primeiro eu vou colocar aqui 1 para 1. Eu estou aqui no 1 para 1. Essa medida aqui exatamente igual a essa. Deixa eu dar aqui um zoom out para colocar o inteiro aqui, por exemplo. 1. Para a gente ficar com 1 e 1 aqui. Quando eu clico com o botão direito novamente, vou em eixo aqui e seleciono, por exemplo, 1 para 5, então eu vou ter aqui, ó, que esse tamanho aqui é 5 vezes maior do que esse. E eu posso ficar fazendo isso, né? Sempre que eu quiser fazer a diferença, né? Representar de modo diferente aí os eixos, eu posso. O detalhe interessante é o seguinte: isso daí é muito útil para quando a gente quer exibir funções exponenciais, né? E funções logarítmicas também, porque a gente pode ir trocando aí o modo de exibir essas funções, mudando aí a escala que a gente está fazendo com relação ao eixo X e ao eixo Y. Bom, então, neste vídeo nós vimos algumas maneiras de representar as funções. Você
Tem várias opções aí, dá para explorar bastante coisa, dá para fazer bastante atividades. E não se esqueça de dar aquela curtida no vídeo, se inscreva no canal e acione lá as notificações, clicando lá no sininho, que é para quando nós postarmos os vídeos, você ser um dos primeiros a saber que o vídeo já foi postado. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade ao estudo de funções com GeoGebra. Até lá!